Boa tarde, gente. Retornando aqui então, vocês estão observando que novamente estou na minha antiga cozinha. Não consegui internet ainda, mas vida que segue. Vamos tentar aqui uma vez mais. A aula de hoje, não reparem no cenário, tá, gente? O cenário está meio desolador aqui, mas enfim. Vamos tentar aqui hoje elucidar para vocês alguns pormenores do texto que eu pedi para que vocês fizessem a leitura do Didi Huberman, extraído aqui do livro O que Vemos, o que nos olha. Um texto muito instigante, muito instigante. O título A Inelutável Cisão do Ver. Então, eu gostaria inicialmente de pedir para que vocês não se assustem. Os textos desta disciplina, muitas das vezes, eles são extremamente filosóficos. Haja vista que o que ocorre na disciplina é aquilo que o Carlos ele colocou muito bem ontem num comentário. Ele disse: professor, pelo que eu entendi, essa disciplina ela promove um diálogo da literatura com outras artes, o cinema, enfim, a publicidade. Não sei se ele mencionou isso, mas é mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí, não, é isso mesmo. A literatura e outros sistemas semióticos, é bem isso, é o diálogo, é a expansão, digamos assim, a abertura que a literatura promove, a abertura de mundo, a ampliação da nossa visão crítica, do modo como nós, leitores, não seríamos apenas leitores de livros, leitores daquilo que está escrito no papel. Não, nós somos leitores do mundo, nós somos leitores da vida. E a literatura, ela ajuda e muito na potencialização desse conhecimento de mundo que nós temos que acumular. E esse estabelecimento ele ocorre também através da nossa percepção de observador, da nossa consciência de que o mundo ele é cercado de signos, de símbolos, de alegorias. Então é muito interessante, eu quero que vocês guardem isso, pessoal. É muito interessante como que, nesse sentido, a literatura agregada à noção de semiótica, ela contribui muito para que a gente consiga cada vez mais nos tornarmos bons observadores e pessoas lúcidas, se é que vocês me entendem. Um exemplo, sei lá, fortuito aqui. As campanhas publicitárias na televisão. Para bom entendedor, um pingo é letra. Então a gente sabe o quê? Que aquelas campanhas, a função básica delas é vender o produto, claro, evidentemente. De que maneira elas vendem os respectivos produtos? Que imagens, que representações são utilizadas para mexer com o nosso imaginário, para mexer com o nosso desejo? Porque a publicidade ela tem que aguçar o nosso desejo. Reparem bem, eu não estou fugindo do assunto não, a gente já vai entrar aqui no Didi Huberman. Mas vejam vocês, é só para a gente ter assim, um momento de semiótica, um momento da teoria da representação do Peirce. Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas enfim. Olha que interessante. Hoje em dia o cigarro é algo banido
praticamente da face da Terra, né? Fumar hoje em dia é considerado brega, vamos colocar assim. Há bem pouco tempo, o cigarro era a representação do glamour, da elegância, da sofisticação. As propagandas que passavam nas televisões antigamente, se vocês entrarem no YouTube, vocês vão verificar isso. Depois eu posso até pesquisar algumas propagandas e colocar para vocês aqui. Mas vejam, as propagandas, elas incitavam o quê? O desejo da pessoa de ser aquilo que determinado cigarro representava. Olha a simbologia aí presente. Então as propagandas, elas focavam nisso. Tinha um cigarro chamado Calton, era a sofisticação. Então as propagandas eram todas nesse sentido, cenários luxuosos, pessoas, né, elegantes, tudo mais. Tinha um outro cigarro que era o Marlboro. Geralmente quem fumava queria ser meio que um cowboy americano, tanto é que as propagandas eram sempre de indivíduos no estilo, né, faroeste, cavalgando e etc. Tinha uma outra também marca que era Hollywood, o sucesso. Hollywood era o cigarro dos esportistas, da turma que escalava montanhas, que praticava pesca subaquática e outras estripulias. Cigarro não combina nada com atividade física, não é verdade? Mas enfim, aí o que eu quero que vocês entendam, o que as pessoas compravam? Era o cigarro? As pessoas compravam o estilo de vida que aquele cigarro representava. Ou seja, toda simbologia, toda representação imagética que a propaganda criava na televisão, o sujeito queria comprar aquilo para si. Então, quando ele fumava um Hollywood, por exemplo, ele poderia se sentir descolado e por aí vai. Então, essa questão das imagens, das representações, dos signos, a gente vai bater muito nessa tecla. Sempre quando isso é colocado para nós, em forma de propaganda, como eu estou dizendo, tem um sentido, tem uma funcionalidade, que é mexer com as nossas emoções e os nossos desejos. Agora eu digo para vocês, as imagens, elas são assim. As imagens, as representações, os signos, eles atuam em nossas emoções. Eles provocam a nossa subjetividade. Muitas das vezes, fazendo com que tudo isso aflore. Então vamos lá, começando aqui com um texto do Didi Uberman. Antes, eu gostaria de ler, eu vou compartilhar com vocês a citação de abertura, né, a epígrafe do livro, que é um trecho de uma peça do Samuel Beckett, uma peça de 1970. O título está em francês, Le Dépeuple. Ou seja, se a gente for para uma citação mais assim, digamos, literal, seria o despovoador. O despovoador. A gente pode pensar, poxa, esse prefixo des, ele está transformando totalmente o vocábulo povoador, não é verdade? Olha que interessante. Aí a gente tem que começar, aqui na disciplina literatura e semiótica, a gente tem que pensar que todas as partes, elas compõem, né, alguma coisa quando juntas. Então, dentro de um esquema de palavra, uma sílaba, ela é importante. Eu estou viajando nesse sentido aqui para vocês perceberem o quanto que tudo tem a sua representatividade dentro dessa nossa questão que estamos tentando trabalhar com vocês. Então, deixa eu ler
Eu já compartilhei aí a imagem do texto com vocês, então eu gostaria que vocês fizessem aí o acompanhamento da leitura. Então vamos lá. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Saúde. Então, o texto do Beckett diz o seguinte: luz, sua fraqueza, seu amarelo, sua onipresença, como se os aproximadamente 80 mil centímetros quadrados de superfície total emitissem cada um seu brilho. O arquejo que a agita, ele se detém a intervalos regulares como um fôlego em seu fim. Todo se contrai então. Sua permanência pode acabar. Ao cabo de alguns segundos, tudo recomeça. Consequências para o olho que, não mais buscando, fixa o chão ou se ergue em direção ao teto distante, onde não pode haver ninguém. Nada impede de afirmar que o olho acaba por se habituar a essas condições e por se adaptar a elas. Se não é ao contrário, que se produz sob forma de uma lenta degradação da visão arruinada com o passar do tempo, por esse avermelhamento fuliginoso e vacilante, e pelo contínuo esforço sempre frustrado, sem falar do abatimento moral que se reflete no órgão. E se fosse possível seguir de perto, durante bastante tempo, 2 olhos dados, de preferência azuis, enquanto mais perecíveis, os veríamos cada vez mais esbugalhados, injetados de sangue, e as pupilas progressivamente dilatadas até devorarem a córnea inteira. Tudo isto, evidentemente, num movimento tão lento e tão pouco sensível que os próprios interessados não se dão conta se essa moção é mantida. E para o ser pensante que vem se inclinar friamente sobre todos esses dados e evidências, seria realmente difícil, ao cabo de sua análise, não julgar sem razão que, em vez de empregar o termo vencidos, que tem de fato um pequeno traço patético, desagradável, o melhor seria falar de cegos, simplesmente. Samuel Beckett. Bom, aqui a gente observa que a descrição trata do olho, trata da visão, trata desse fenômeno que é incrivelmente humano e essencial. Leia-se a percepção. Aqui ele está levantando, o Beckett, levanta toda a potencialidade do olho, ao mesmo tempo que ele também demonstra para nós a sua fragilidade, a sua condição de algo perecível, que vai se gastando, que vai se perdendo com o tempo. Não sei se vocês já repararam, aqui ele menciona os olhos azuis, não sei se vocês repararam que as pessoas que têm olho azul, muitas das vezes, não só as que têm olho azul, né, mas enfim, ele menciona aqui as de olho azul, muitas das vezes os olhos com o tempo vão ficando meio que opacos. Vocês já perceberam isso? Enfim, isso é mais comum nos olhos azuis por conta da claridade
das pupilas, das íris e tudo mais, né? Enfim. Aqui ele está exaltando, então, a potencialidade dessa maravilha, desse milagre que é o olho humano e do quanto ele é importante e perecível, do quanto ele é essencial para nós enquanto seres humanos. Aqui ele diz num dado momento, poxa, nada impede de afirmar que o olho acaba por se habituar a essas condições. Quando a gente entra numa sala escura, total escura, o nosso olho se acostuma com aquela escuridão, a ponto de enxergar determinadas coisas, mesmo na escuridão. Aí, de repente, a luz se acende. O que acontece? A nossa retina ela se contrai. É como se fosse uma lente se ajustando. Olha que interessante, gente. Porque nós estamos nos adaptando ao cenário, à luminosidade. A gente se habitua e se adapta. Aqui interessante o modo como ele emprega os dois verbos, né? Habituar no sentido de hábito e adaptar no sentido de se tornar apto biologicamente, se a gente for parar para pensar. Pois é. Mais para frente, ele coloca aqui uma situação bem interessante, né? Tudo isto, evidentemente, num movimento tão lento e tão pouco sensível que os próprios interessados não se dão conta se essa moção é mantida. Essa moção, o que é moção? Dois sentidos possíveis. Movimento, né? Uma moção é um movimento. E também pode ser uma proposta a ser votada numa assembleia, ou seja, algo que tem, depois da votação, um peso de lei. Então é como se aquele movimento fosse imposto a nós, o movimento da imagem que se apresenta a nós quase que forçosamente. Não temos como dela escapar. Muitas das vezes é isso que ocorre. Aí no final ele chega à conclusão, né, que a questão é tão difícil de ser assimilada muitas das vezes que seria melhor falar de cegos, simplesmente. Os cegos que não possuem a capacidade de enxergar com os olhos, mas ainda assim eles enxergam com sentidos. Vocês já pararam de pensar nisso? Claro, né? Vocês já devem ter vivenciado situações em que um cego ele tem, né, você já deve ter visto isso, presenciado, um cego com uma capacidade incrível de audição, de condição espacial ali, de locomoção, enfim. Ele não deixa de estar vendo também, ele está vendo com outras possibilidades, com possibilidades alargadas. Então, o ato de ver, ele não passa somente pelo olhar. Mas no nosso caso aqui, naquilo que o texto se propõe a fazer, o que a gente tem que pensar? Existe uma congregação de coisas. Tem a visão junto com outros sentidos. Isso é muito interessante a gente pensar. A visão associada a outros sentidos. Então, quando a gente olha para alguma coisa, a proposta aqui, citando o James Joyce, né, que é o escritor que o Didi Huberman coloca aqui como exemplo, o James Joyce ele evoca isso. Ele evoca isso. No momento em que ele fala fecha os olhos e vê, estamos abrindo mão desse órgão que o Beckett elogia tanto, para dar vazão para outras possibilidades
de percepção. Isso é muito interessante também, ok? Então, vamos lá, passo a passo. Eu falei do James Joyce, né? Esse aqui eu trouxe para vocês darem uma olhada. Olha o tamanho do Ulisses, né? Este livro aqui, Ulisses, é um livro muito interessante. Eu confesso a vocês que eu não consigo terminar de ler Ulisses, pelo menos até o prezado momento. Ele é complexo e ele é desafiador. E eu até hoje não me considerei ainda um leitor pronto para encarar a travessia do Ulisses. O labirinto, olha que interessante a capa que a Penguin fez. É um labirinto. Mas estou cuidando do caso, é uma das minhas próximas leituras. Mas este é o tipo do livro que, mesmo sem você ter lido, você sabe muita coisa dele. É um clássico, é um livro famoso e tal. Hoje é dia 19? Hoje é dia 19. No dia 16, anteontem não, no dia 16, deixa eu ver aqui, gente, eu estou completamente perdido, deixa eu só confirmar essa informação. Essa informação é importante. Na terça-feira, o que aconteceu? Na terça-feira nós tivemos o Bloomsday. Bloomsday, o que é o Bloomsday? O Bloomsday é uma tradição literária lá da Europa, da Irlanda, da Inglaterra, enfim. As pessoas se reúnem em pubs, em bares, para poder celebrar James Joyce e a obra Ulisses. Eles ficam lendo trechos do livro, comentando, enfim, discutindo e trazendo, né, à baila a obra do James Joyce. Porque toda esta narrativa aqui se passa no dia 16 de junho de 1904. Por isso que eles se reúnem no dia 16 de junho. Então vejam vocês que interessante. Toda essa história aqui é fruto de percepções que se dão num único dia. Isso é muito interessante. Isso vai ao encontro do que a gente está tentando estabelecer com vocês aqui. O modo como as percepções, as subjetividades, elas são importantes, elas são vastas, elas são marcantes e elas são formadoras. Então, vamos lá. Entrando então no texto, já se passaram 23 minutos e 40. É isso mesmo, não tem como. Eu vou encerrar esse vídeo aos 25 minutos e começo outro em seguida. Mas ainda dá tempo da gente falar do título. Um texto, no nosso caso, o que acontece? Nós somos, né, investigadores do texto, nós somos profissionais da palavra. Nós, estudantes de letras, nós somos apegados à palavra. Então, quando surge um texto desse naipe aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se dedicar a ele. A gente tem que mergulhar nele. Tudo que é colocado nele tem um sentido verdadeiro. A gente não é simples leitor. O que nós somos? Meio que legistas do texto. Então, se eu não entendi o texto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reler o texto. Então,
Vamos lá? Vou encerrar aqui, daqui a pouquinho eu volto.